a chapa esquentou, o bicho pegou. Hoje no Parque São Jorge pegou fogo. Porque os torcedores organizados da Camisa 12, da torcida Camisa 12, estiveram hoje no Parque São Jorge. Cerca de 30 torcedores estiveram no Parque São Jorge, invadiram o Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo. Cerca de 30 torcedores estiveram no Parque São Jorge, invadiram o Parque São Jorge, pularam as catracas para conversar com o presidente Augusto Melo. Num primeiro momento, bateram boca com dirigentes do clube, com conselheiros do clube. Por exemplo, o Marcelo Mariano, que é secretário do clube, foi abordado pelos torcedores que pularam as catracas de acesso à sede social na Zona Leste de São Paulo. Os diretores da base também, o Claudinei Alves e o Valmir Costa, o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, também foram pressionados. E depois o Augusto Melo recebeu os torcedores para uma conversa. E o Augusto Melo pediu paciência aos torcedores, dizendo o seguinte, que tem que esperar pelo menos a janela de transferências da Europa. A janela de transferências da Europa, porque o time vai se reforçar. O Corinthians terá reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então o Augusto Melo pediu paciência para os torcedores. Agora, você acha que os torcedores vão ter paciência? Os torcedores vão ter paciência? Apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro? Uma vitória em 10 jogos do Campeonato Brasileiro? O time na zona de rebaixamento? Tudo que o torcedor não tem é paciência nesse momento. Então a pressão é muito forte no Parque São Jorge nesse momento, e a pressão em cima do Antônio Oliveira também é muito forte. O Antônio Oliveira está com a cabeça a prêmio, pode ser demitido a qualquer momento. Houve uma reunião hoje envolvendo o Fabinho Soldado e o Antônio Oliveira, e ele pode ser demitido. Já se fala abertamente no Parque São Jorge sobre esta possibilidade. No momento, até este momento que eu estou gravando o vídeo, o Antônio Oliveira ainda é o técnico do Corinthians, até este momento em que eu estou gravando o vídeo. Mas a qualquer momento ele pode ser demitido, pode ser dispensado do Corinthians. O Corinthians, que fala abertamente na tentativa de contratação de um outro técnico, fala-se, por exemplo, na contratação do Carille, técnico do Santos. Na possibilidade da contratação do Carille, técnico do Santos, é o nome mais forte pelos lados de Parque São Jorge. Mas a pressão é muito grande para a demissão, portanto, do Antônio Oliveira. Falando em demissão de técnico, hoje pela manhã, o Danilo foi demitido. Danilo do Sub-20 foi demitido, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele foi demitido porque perdeu o último jogo de 6-0 para o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro da Série B, no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Perdeu de 6-0 para o Cruzeiro e foi demitido o Danilo, que foi o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clima está quente mesmo no Parque São Jorge, seja no Sub-20, seja no time principal, seja no Parque São Jorge, seja no CT do Parque Ecológico. A situação está feia, a chapa esquentou, o clima está realmente muito quente. E o Corinthians continua atrás de contratações, enquanto isso precisa de um goleiro, o Corinthians corre atrás de um goleiro, embora o Matheus Donelli tenha ido muito bem no jogo de ontem, não teve culpa no gol que tomou, fez 2 boas defesas, foi muito bem avaliado, mas o Corinthians continua atrás de um goleiro. E o nome do Santos, embora o Fortaleza tenha dito que não quer negociar o Santos, o nome do Santos continua sendo um nome forte pelos lados de Parque São Jorge. E o Corinthians agora quer negociar o Pedro Raul na troca com o Santos. Quer envolver o Pedro Raul na troca com o Santos. Pedro Raul iria para o Fortaleza, Santos iria para o Corinthians. É um nome que interessa ao Fortaleza, o Pedro Raul. O problema fica na questão do salário do Pedro Raul, que é muito alto. Quem pagaria o salário? Metade, metade? Como é que fica essa situação? O Pedro Raul, que receberia ele recebe algo em torno de 800 mil reais por mês. Quem é que vai pagar essa situação, esse salário? É o Corinthians? É o Fortaleza? Mas então há essa possibilidade dessa troca envolvendo o Santos e também o Pedro Raul. Enquanto isso, outro nome bastante cotado no Parque São Jorge é do Hugo Souza, goleiro do Flamengo que estava no Chaves de Portugal, goleiro que foi rebaixado com o Chaves de Portugal, mas foi muito bem na campanha do Chaves, apesar da campanha ter sido péssima, ele foi muito bem individualmente, falando. Inclusive pegou 3 pênaltis
num jogo contra o Benfica. Pegou um dos pênaltis do Di Maria, inclusive. É um nome que agrada a comissão técnica corintiana e agrada especialmente o Fabinho Soldado, que é hoje o homem forte do futebol corintiano. O Corinthians está atrás de outros jogadores, está perto, por exemplo, do Wallace. O Wallace está cada vez mais perto do Corinthians. Informação do meu amigo Fábio Lázaro, que hoje está na Trivela. Fábio Lázaro deu a informação de que o Corinthians avançou na contratação do Wallace, meio-campista de 29 anos, jogador que está na Udinese da Itália. O Cruzeiro também tem interesse na contratação do Wallace, mas o Corinthians estaria mais avançado nesta contratação. É volante, né, para a mesma posição do Ranieri. Poderia jogar junto com o Ranieri, num esquema de 2 volantes, mas é um bom volante, um bom médio volante, e o Corinthians está tentando a contratação desse jogador. 8 milhões de euros, 47 milhões de reais, mais ou menos, é o que a Udinese está pedindo para negociar esse jogador. O Corinthians está fazendo uma engenharia financeira para tentar contratar o volante Wallace. Fiel torcida, a chapa tá quente dentro do Corinthians, é isso mesmo. E assim, a fiel torcida foi lá na frente do CT Joaquim Grava para protestar, e a saída do técnico português Antônio Oliveira é questão de tempo. O treinador está com a cabeça a prêmio, a torcida não quer mais ver o Antônio Oliveira à frente do Corinthians, e assim, há uma imensa expectativa do presidente Augusto Melo tomar uma decisão ainda hoje. É isso mesmo, ainda hoje. Há uma imensa expectativa do treinador português ser desligado do clube a qualquer momento. E assim, diante de tudo isso, diante de toda a pressão, o Corinthians também está mirando a contratação de volantes, e se trata do Wallace da Udinese. Inclusive o jogador já estaria assim muito avançado, sabe? No Corinthians é um primeiro volante de muita qualidade, é um jogador de muita pegada, sabe? É um atleta que chegaria para ser titular absoluto do Corinthians, sabe? Lembrando que assim não tem só o Wallace, tem a situação também do goleiro Hugo Souza do Flamengo. O Corinthians também quer a contratação desse jogador. É um jogador que lembra assim a altura do Carlos Miguel, muito alto, sabe? Tem uma envergadura gigante e vai chegar no Corinthians para brigar pela titularidade. Eu quero saber de vocês, galera. Chegou a hora, pessoal, chegou a hora de demitir o técnico Antônio Oliveira. O que vocês acham? Comentem, deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que a qualquer momento eu estarei de volta para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo no nosso timão. Então não perca tempo, se inscreva no canal, que aqui é só conteúdo top, aqui é só conteúdo de qualidade. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!